Meu nome ninguém se lembrava. Eu era apenas a mulher samaritana, a errada, a falada, a que ninguém queria perto. Por isso escolhi ir ao poço ao meio-dia. O sol queimava a pele, mas era melhor do que encarar os olhos das outras mulheres. Melhor do que ouvir sussurros sobre a minha vida. Eu já tinha tido 5 maridos, e o homem com quem eu vivia agora nem era meu. Quem iria querer me ouvir? Aquele dia parecia ser igual a todos. O cântaro vazio, o caminho empoeirado, a alma cansada. Mas quando cheguei ao poço de Jacó, perto de Sicar, havia um homem ali, um judeu. Fiquei tensa. Eles nos desprezavam. Era tradição antiga. Achei que ele desviaria o olhar que me ignoraria. Mas ele me olhou e falou: "Dá-me de beber." Aquilo me desarmou. Um judeu falando comigo? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele respondeu com um tom calmo, quase como quem já sabia o que eu escondia. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz: "Dá-me de beber", tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Água viva? Pensei que ele estivesse brincando comigo. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai? Ele não se ofendeu. Respondeu com doçura e firmeza: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essas palavras me atingiram fundo. Eu vivia sedenta, não de água, mas de paz, de sentido, de dignidade. Pedi: Senhor, dá-me dessa água. Mas ele, com um olhar que atravessava, minha alma disse: Vai, chama o teu marido. Engoli seco, respondi baixinho: Não tenho marido. E ele revelou o que só eu sabia: Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Naquele instante, entendi que ele não era um homem comum. Não se escandalizou, não me envergonhou. Apenas me expôs com verdade, para me curar. Disfarcei, tentando mudar de assunto. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mas ele foi além da religião. Olhou para mim e disse: A hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E eu disse: Eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Foi quando ele disse: Eu o sou, eu que falo contigo. Quando ele disse: Eu o sou, eu que falo contigo, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. O Messias, aquele que os profetas anunciaram, que nossos pais esperavam, estava ali, sentado diante de mim, e falava comigo. Meu coração batia descompassado. As mãos tremiam. Eu, uma mulher rejeitada, cheia de erros, estava sendo olhada, como ninguém jamais tinha me olhado. Não com desprezo, não com desejo, mas com verdade e com amor. Enquanto eu ainda tentava entender tudo aquilo, os discípulos dele voltaram da cidade. Vi quando se aproximaram e se espantaram por ele estar falando comigo. Nenhum deles disse nada, mas os olhares diziam muito. Só que Jesus não se abalou. Continuou sereno, como se aquele momento fosse exatamente o que ele tinha vindo fazer. Eu não consegui mais ficar ali parada. Deixei o cântaro no chão, aquele cântaro que me acompanhava todos os dias, que era símbolo da minha rotina vazia e do meu cansaço. Corri como nunca. Minhas pernas pareciam leves, como se a vergonha tivesse ficado no chão, ao lado do cântaro. Cheguei em Sicar, ofegante. Entrei pelas ruas onde sempre me escondi. Mas agora não havia mais medo. Encontrei os homens da cidade, mulheres, vizinhos, até aqueles que cochichavam sobre mim, e falei com voz firme: Vinde,
Vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? No começo, alguns duvidaram. Outros franziram a testa. Mas muitos viram em meus olhos que algo havia acontecido. Que eu não era mais a mesma. E então, saíram da cidade. Caminharam rumo ao poço de Jacó, para ver com os próprios olhos esse homem que me conhecia por dentro, e ainda assim me ofereceu vida. Enquanto isso, os discípulos insistiam para que ele comesse. Mas ele respondeu algo que me tocou ainda, mais profundamente quando soube. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aquela frase me arrepiou, porque eu era a obra. Ele tinha passado por Samaria por minha causa. Ele se sentou naquele poço por minha alma. E agora, não apenas eu, mas minha cidade inteira estava sendo alcançada. As pessoas de Sicar encontraram Jesus. Falaram com ele, ouviram sua voz, e então, algo impensável aconteceu. Pediram que ele ficasse, e ele ficou. 2 dias inteiros em nossa terra, entre nosso povo. Um judeu entre samaritanos. Isso jamais havia acontecido. Mas ele não era como os outros. Ele não veio apenas para Jerusalém. Ele veio para o mundo. Durante aqueles 2 dias, vimos corações duros se abrirem. Vi homens fortes com lágrimas nos olhos. Vi crianças correndo em volta dele. Vi esperança brotar onde só havia dúvida. E eu fiquei em silêncio, observando. Porque já tinha dito o que precisava. Agora, o próprio Cristo falava por si. Nos 2 dias em que ele ficou entre nós, tudo em Sicar mudou. Nossas casas, antes cheias de silêncio e desconfiança, agora se enchiam de vozes falando sobre ele. Pessoas que não se olhavam mais conversavam ao redor da mesa. Os que viviam questionando onde se devia adorar, agora compreendiam que o mais importante era adorar em espírito e em verdade. Eu me sentava, perto, escutando cada palavra que saía da boca do mestre. Não precisava mais provar nada a ninguém. Aquilo que ele me dissera no poço já estava vivo dentro de mim. A vergonha que um dia me afastou do mundo agora era a ponte que levava outros até Jesus. Ouvi tantas vezes naqueles dias. Agora, cremos não só pelo que disseste, mas porque nós mesmos o ouvimos. E sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E essas palavras me enchiam de alegria. Não me entristecia que não fosse mais só pela minha palavra. Me alegrava por ele ter sido visto, conhecido. Por fim, reconhecido. Eu pensei muito naquele primeiro dia, quando deixei meu cântaro ao lado do poço. Não foi apenas por pressa. Foi porque eu entendi que aquele objeto representava minha antiga vida. Eu passara anos buscando preencher meus vazios com água que nunca matava a sede, com relacionamentos que só traziam mais dor, com tentativas de recomeçar que terminavam no mesmo lugar. Mas agora não precisava mais daquele cântaro, porque eu tinha conhecido a fonte da vida. Ele me conheceu por completo. Sabia tudo sobre mim. Cada erro, cada homem, cada escolha errada, cada lágrima escondida. E mesmo assim, não me rejeitou. Ele me escolheu para ser a primeira a receber dele uma revelação tão direta. Eu sou o Messias. Não foi para reis, nem para sacerdotes. Foi para mim, uma mulher samaritana. E por isso, até hoje eu falo. Não com orgulho, mas com gratidão. Falo às mulheres que carregam vergonha, aos homens que vivem sedentos por propósito, aos jovens que pensam que não são vistos por Deus, aos esquecidos, feridos e cansados. Ele vê você. Ele conhece você. E mesmo assim, ele quer você. Meu nome nunca foi mencionado nas Escrituras, mas minha história foi escrita com amor pelo próprio Salvador. E se ele fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer um.